Muito boa tarde a todos, na paz do Senhor Jesus. É um imenso prazer estar aqui novamente na nossa live compartilhando conhecimento bíblico da Palavra de Deus com o pastor Reginaldo, esse que vos fala. Hoje é segunda-feira, dia 4 de maio do ano de 2026 e nós estamos aqui para compartilhar com você o conhecimento da Palavra de Deus. E hoje nós vamos estar estudando, nesta tarde, o capítulo 12 de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, o livro da criação. E nós já falamos sobre personagens importantes da Bíblia Sagrada. Já falamos sobre Adão e Eva, sobre a criação do Jardim do Éden, a criação de todas as coisas, a genealogia deste casal após a saída do Éden. Falamos sobre Noé, um personagem muito importante, o grande construtor da arca de Deus, a arca da salvação. E agora nós também estaremos falando hoje, a partir de hoje, sobre este homem, Abrão. Vamos conhecer a sua história, vamos ver a sua história com Deus, o que nós podemos extrair dessa história para os nossos dias atuais, para que possamos ser bons servos de Deus, para que possamos ser amigos de Deus, para que possamos servir ao Senhor com integridade, honestidade e fidelidade. E eu quero convidar você nessa tarde a participar comigo desta live, compartilhando conhecimento bíblico com o pastor Reginaldo. Você é muito bem-vindo nessa live, você é muito bem-vinda, e eu quero desde já mandar aquele beijo especial para minha querida esposa, pastora Irani, que hoje está trabalhando. Ela participou comigo de uma live, fez uma oração muito linda pelos irmãos, mas hoje ela está trabalhando. E também quero mandar um beijo, para os meus netos Kailane e Caio Henrique, e também para o Ravi, que ainda está na barriguinha da mamãe. E eu quero também mandar um abraço e um beijo para toda a minha família, todos os meus irmãos, para os meus amigos, para aqueles que entram na live, participam da live, compartilham a live. Também quero agradecer pelos mais de 70 inscritos no meu canal do YouTube, também pelos irmãos que compartilham ali no Instagram do pastor Reginaldo, e aqui também no Facebook, mais de 1000 pessoas já inscritas no nosso Facebook, que ou mandaram solicitação, ou o pastor Reginaldo solicitou a amizade delas. Igrejas, irmãos, irmãs, pastores, evangelistas, missionários, enfim, o povo de Deus se unindo para aprender e conhecer a palavra de Deus, e também compartilhar isso com outras pessoas, para que muitas pessoas sejam alcançadas. E nós estamos no mês de maio, estamos começando o mês de maio, né? Um mês abençoado. E nesse mês teremos o batismo, nesse mês já tivemos a ceia domingo, né? Ontem tivemos a ceia do Senhor, a mesa da comunhão. E hoje estamos aqui com a nossa live, graças a Deus. Temos bastante coisa aí pela semana, graças a Deus. Hoje a manhã do pastor Reginaldo foi bastante corrida, resolvendo bastante coisa, documentos, título de eleitor, né? A gente precisa estar em dia com os nossos documentos, viu? Isso é agradável a Deus também. Glória a Deus. Estou aqui com o meu caderno de estudo já. Nós vamos falar sobre ele hoje, Abrão, a sua história, a sua família, a sua genealogia, a sua trajetória com Deus, o significado, tudo, muita novidade, muita coisa boa. E de tudo que nós aprendemos até aqui, mais uma vez eu quero te dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, qualquer dúvida que você tiver, qualquer uma, qualquer pergunta de Gênesis, primeiro a Gênesis 12, é só deixar aqui, nos comentários, que o pastor Reginaldo vai pesquisar e vai te trazer a resposta, para que você, o dedinho, não tenha dúvida, não podemos ter dúvida. A palavra de Deus, ela é esclarecedora, ela é poderosa, ela é libertadora, ela é maravilhosa, e ela faz você, a mim, mais do que vencedores. A palavra liberta, a palavra traz alegria, a palavra traz renovo, a palavra purifica os nossos erros, nossos pecados. Meu Deus, quanta coisa boa que a palavra de Deus produz. Olha aí, minha amiga Carmen, querida Carmen,
Boa tarde, minha amiga, um beijo no teu coração. E eu vou fazer uma oração aqui, já vou orar por você também, viu? Glória a Deus. É mais uma tarde de alegria quando eu sento na minha mesa com a minha Bíblia e com o meu caderno de estudo bíblico que está aqui aberto, ó, para vocês verem. Olha aí, ó. Para a gente estudar, para a gente conhecer Jesus, a sua identidade, que é a Bíblia Sagrada. Nesse momento eu quero convidar você que está entrando aí na live, fica comigo até o final. No final a gente vai conversar um pouquinho, eu vou conversar com você, vou te mandar abraço, porque agora nós temos que focar na oração e no ensinamento da palavra. E hoje, o capítulo 12 de Gênesis, que é o capítulo que nós vamos estudar, ele tem um título e um subtítulo. E ele contém 20 versículos apenas. É muito pouco tempo, né? Nós vamos extrair o melhor desta palavra e vamos estudar juntos a palavra de Deus. Maravilha do céu. Glória a Deus. Estou muito feliz, irmãos. Muito feliz mesmo. Boa tarde, Carmen. Deus te abençoe, minha amiga querida, minha grande amiga, minha melhor amiga, que eu tive o prazer de conhecer na cidade de Joinville, em Santa Catarina. Minha amiga Carmen me ajudou muito, acompanhou um pouco da minha trajetória e hoje nós celebramos a nossa vitória, tanto a minha quanto a sua, Carmen. Ó, beijo no teu coração, beijo para todos, beijo na minha querida mãe. Glória a Deus. Beijo para vocês. Então, meus amados, vamos nesse momento fazer uma oração. Você que estiver entrando aí na live, por favor, fique comigo até o final, tá? É uma hora e pouquinho de live, tá certo? Vamos estudar. Depois que nós estudarmos, a gente conversa um pouco. Tem coisas boas para contar, tem coisas boas acontecendo. Beijo, Carmen. E vamos orar neste momento, orar pela sua vida, orar pela sua casa, orar pela sua família, orar pela nossa igreja, orar pelos nossos irmãos, amigos e orar até pelos nossos inimigos. A Bíblia manda nós orarmos pelos nossos inimigos. Nós temos que abençoar eles para que eles vejam de pé a nossa vitória em Jesus. Graças a Deus. Você pode orar comigo nesse momento? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado, muito obrigado, ó Deus, por mais uma oportunidade, Senhor, de estar aqui nesta live, compartilhando conhecimento bíblico da palavra de Deus, para podermos estudar a palavra, conhecer ao Senhor Jesus, o que o Senhor fez na vida desses grandes homens e mulheres da Bíblia, e pode também fazer na nossa vida. Abençoe, meu Pai, aqueles que já entraram, a minha amiga Carmen, Senhor, a sua família, sua mamãe, a todos os seus conhecidos, amigos, familiares, os seus filhos, meu querido Tony, meu querido Cris. Abençoe o meu querido Theo, meu sobrinhozinho que fez 1 ano, dia 3 de abril. Obrigado, Jesus, pela vida do Theo. Também abençoe ao André, abençoe a todos na casa da minha amiga Carmen, a todos os seus familiares, irmãos e amigos. E abençoe, meu Deus, nessa tarde, o ensino desta palavra. Espírito Santo nos oriente, nos ensine, nos capacite para fazer o melhor, transmitir o melhor, que é o ensinamento da Tua palavra, o conhecimento que nós podemos compartilhar aqui nesta live. Em nome de Jesus, assim nós oramos, e em nome de Jesus nós agradecemos, e juntos possamos dizer nessa tarde, amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado. E você que está entrando aí na live, fique comigo até o final, hein? E qualquer dúvida, ó, já sabe, aqui nos comentários, certo? Bem, vamos tomar uma aguinha, a canequinha que eu ganhei de presente da minha esposa. E vamos começar o nosso estudo dessa tarde. Hoje nós vamos falar sobre o título Deus chama Abrão e lhe faz promessas, que é o capítulo 12 do livro de Gênesis, ok? Glória a Deus. E diz assim o versículo 1: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aí nós já começamos assim, com uma ordem de Deus, né? E com um plano de Deus. Porque às vezes o plano de Deus não é com a tua família, é com você em particular. Mas também ele alcança a tua família. O plano de Deus, ele pode alcançar tanto a nós
particularmente, como a toda a nossa família, através de nós ou através de outrem. Mas aqui o plano de Deus era para Abrão e a sua parentela. Parentela é esposa e filhos, ok? Então o Senhor diz para ele, ou seja, o Senhor falava com o homem, né? Mais uma vez, Deus se direciona ao homem para falar com ele. E é muito bom quando Deus fala conosco. É muito alegre para o nosso coração. Traz uma alegria imensa. Então Deus disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei. Então havia uma terra que Deus preparou para ele, mas ele precisava chegar lá. Se ele ficasse em casa com a sua parentela ali, ele não ia chegar nessa terra, a terra que Deus estava dando a ele, preparado para ele, né? Então precisava haver esse momento de desligamento, de cortar o cordão umbilical com a sua família. E a palavra de Deus nos diz no versículo 2 assim: e far-te-ei uma grande nação. Olha a promessa de Deus, ó. Far-te-ei uma grande nação. Já começa a promessa de Deus. Deus chama Abraão para o desconhecido. De Deus era conhecido, mas de Abraão era desconhecido. Far-te-ei uma grande nação, olha só. E abençoar-te-ei, ó. E engrandecerei o teu nome, ó. E tu serás uma bênção. Olha aí, que maravilha. Isso é só o versículo 2, hein? Deus já fazendo lindas promessas para Abrão. Porque Abrão deu ouvido a Deus. Abrão obedeceu a Deus. E obedecer é muito importante. Obedecer é sinal de bênção. Obedecer é ser sábio diante de Deus. Porque você vai adquirir a bênção do Senhor se você obedecer a Ele. Ó, versículo 3, ó. E abençoarei os que te abençoarem. Mais uma bênção, hein? Então, se você me abençoa, o pastor Reginaldo, e se eu te abençoo, o Senhor nos abençoa. Olha só. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Olha aí, se alguém te amaldiçoar, coitado dessa pessoa. Porque Deus pega as tuas maldições que essa pessoa lança contra você e ó, Ele vai amaldiçoar essa pessoa. E a palavra dessa pessoa não vai ter efeito sobre você, porque o sangue de Jesus Cristo, Ele nos livra de todo mal. Ele nos liberta, nos purifica e nos limpa. Então, se alguém te amaldiçoar, Deus vai amaldiçoar essa pessoa. Não vai precisar você abrir a tua boca para desejar nenhum mal para essa pessoa, porque o próprio Deus já está dizendo que vai amaldiçoar essa pessoa. Viu? Olha assim. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ó, em você serão benditas as famílias da terra. Eu posso dizer que hoje em mim, a minha família é bendita. A família que Deus me deu através da minha esposa, a pastora Irani. É uma família bendita do Senhor. Glória a Deus. Aí versículo 4 você vai ver que Abraão realmente obedeceu a Deus. Porque no versículo 4 diz assim: assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Harã é onde eles estavam morando, com a sua família. E o pai de Ló havia falecido. Então Ló era sobrinho de Abrão. E Deus falou para Abrão sair e levar a sua parentela consigo, levar a sua família. E Ló havia se tornado família, ele já era sobrinho de Abrão. Mas com a morte do pai de Ló, Abrão torna-se responsável por Ló. É tipo como se fosse o criador mesmo dele, o pai adotivo de Ló. Então ele sai e leva Ló consigo. E quando ele sai de Harã, onde ele estava vivendo com a sua família, ele tinha a idade de 75 anos. Versículo 5: e tomou Abrão a Sarai, sua mulher, né, Sarai, e a Ló, filho de seu irmão, que agora era seu filho,
E toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para ir à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Então eles já saíram já com o propósito, com o objetivo, com a direção de Deus. A melhor coisa da nossa vida é quando nós fazemos algo sob a direção de Deus, debaixo da direção de Deus. Então Abrão não estava saindo perdido, não estava saindo sem uma orientação, não estava saindo sem uma bússola. A bússola de Abrão era o próprio Deus que falou com ele, que era para ele ir para uma terra abençoada, aqui descrita como Canaã, ok? Glória a Deus. Tá. Versículo 6: E passou Abrão por toda aquela terra, vamos virar a página, até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. Aqui Siquém é a cidade, Siquém, e o carvalho de Moré é uma localização. E estavam então os cananeus na terra. Lembra que nós falamos dos cananeus? Olha aqui, os cananeus foram povos oriundos da descendência de Cã, filho de Noé. Da descendência de Cã são oriundos os cananeus. E neste lugar aí, o carvalho de Moré, os cananeus estavam neste lugar, habitavam neste lugar. Versículo 7: E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente, mais uma promessa, ó, a tua semente darei esta terra. A semente de Abraão, Deus estava dando aquela terra, onde era a terra dos cananeus. Mas o Senhor estava dizendo que aquela terra ele ia dar para Abrão e para sua semente, para sua descendência. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Ali Noé já tinha edificado um altar ao Senhor quando ele saiu da arca com a sua família. E agora nós vemos aqui Abrão também edificando um altar ao Senhor, um altar de adoração, de sacrifício, de holocaustos a Deus, né? Pelas palavras do Senhor, como um gesto de gratidão, de amor e de devoção ao único e verdadeiro Deus. Glória a Deus, aleluia. Bonita minha caneca, né? Glória a Deus. Bem, versículo 8 vai dizer: E moveu-se dali para a montanha a banda do Oriente, tudo localizações ali próximas. Oriente de Betel, né? Outra cidade. E armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Ele edificou outro altar a Deus. E em todos os momentos eu quero te dizer aqui que nós podemos edificar altares ao nosso Deus. Sim, quando você vai cultuar a Deus, você edifica um altar a Deus, você oferece sacrifícios a Deus de louvor, de palavra, de adoração, de ouvir e meditar na palavra de Deus. Você edifica altar quando você dobra os seus joelhos para orar nas madrugadas, para orar de manhã, de tarde, de noite. São altares edificados a Deus. E aqui ele edificou outro altar ao Senhor. E neste altar ele invocou o nome do Senhor. Que maravilha! Versículo 9: Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Então ele já fez uma boa trajetória neste começo de caminhada para a terra prometida, a terra que Deus prometeu a ele. Glória a Deus. Versículo 10 e subtítulo, né? O subtítulo é: Abrão desce ao Egito. Vamos ver aqui. Versículo 10: E havia fome naquela terra. Então, olha aí o motivo pelo qual fez Abrão descer ao Egito, para procurar sustento, alimento, né? Comida para ele e para a sua família.
E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali. Então Abrão estava peregrinando. Vocês viram que ele saiu da terra de Harã, sua terra ali com seu pai, né, sua família, e começou a passar por algumas cidades e peregrinar, né? Porquanto a fome era grande na terra, então começou a ter fome. E olha que o povo vivia da agricultura. Provavelmente a terra estava seca, muito quente, né? Não havia chuva. Bom, a gente não sabe, mas nós podemos imaginar que alguma coisa estava acontecendo. Versículo 11. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, porque havia entrado às cidades, entradas e saídas, disse a Sarai sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. Então, segundo a Bíblia, Sarai, a mulher de Abrão, era uma mulher muito linda e formosa à vista, exuberante, né? Versículo 12. E será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim e a ti te guardarão em vida. Versículo 13. Dize: peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Aqui nós podemos dizer assim: nossa, Abraão mandou Sarai mentir para os egípcios, né? Para eles não matarem ele. Na verdade, ele omitiu este fato de que Sarai era sua mulher, para não ser morto mesmo, né? E muitas vezes nós tomamos decisões e fazemos escolhas para poupar e salvar a nossa vida, como o fato de você escolher Jesus como teu Salvador. Você vai poupar a tua vida da morte eterna, que você vai ganhar a vida em Cristo. Entende? Então Abraão não mentiu, ele omitiu por amor à sua vida, para salvar a sua vida. Quem é que não faria isso? Não é verdade, irmãos? Versículo 14. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa. Então, realmente, como ele previu, os egípcios viram que aquela mulher era muito formosa, né? Versículo 15. E viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-se diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Vocês viram aí? Então eles viram os príncipes de Faraó, levaram a novidade ao Faraó: nossa, tem uma mulher exuberante, linda, maravilhosa, perfeita. Gabaram-se, né? Porque realmente Sarai era uma mulher muito linda mesmo, segundo a palavra de Deus. E o que aconteceu? E ela foi tomada para a casa de Faraó. E Abraão não podia falar nada, irmãos. Não podia, porque ele estava em terra estranha, né? E em terra estranha, às vezes nós não somos bem-vindos. Mas a peregrinação dele era necessário passar pelo Egito, passar por este momento. Mas Deus é triunfante e entra com vitória na nossa vida. Versículo 16. E fez bem a Abrão por amor dela. E ele teve ovelhas, vacas e jumentos, e servos, servas, jumentas e camelos. Olha, ele recebeu vários agrados, né, de Faraó, por ter se agradado da sua esposa, que à vista dos egípcios era sua irmã. Porém, olha aí, ó, versículo 17. Feriu, perdão que a minha garganta está um pouquinho embaçada. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então Deus não permitiu que o egípcio Faraó tocasse na mulher de Abrão. Ele feriu a casa de Faraó com praga. E feriu a Faraó também. Com praga, hein? Alguma doença que a Bíblia não está dizendo o que é aqui, nessa praga. Versículo 18. Então chamou Faraó a Abrão e disse: que é isto que me fizeste? Por que me disseste que ela era tua mulher? Porque não me disseste, na verdade, né? Então vamos repetir para vocês entenderem.
que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste, é minha irmã? De maneira que a houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis aqui a tua mulher. Toma e vai-te. Ou seja, Faraó reconheceu o poder de Deus na vida de Abrão, porque Deus feriu a ele e ao Egito e a sua casa por amor de Sarai. Então o jeito foi devolver aquilo que pertencia a Abraão. Então, seja, ninguém vai tomar o que é teu, e se ainda que tome, vai ter que devolver, porque Deus vai ferir os teus inimigos com pragas. É o que a palavra de Deus está dizendo, e é a mensagem que eu tenho para passar para você nesta tarde. Então, aquilo que Deus te deu, que é teu, ninguém toma. Que coisa linda as ondas do mar, olha aqui, ó. Versículo 20, que é o último versículo desse estudo. E Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-no a ele e a sua mulher e tudo o que tinha. Então ele chegou bem no Egito, porque por causa da fome, né? E ele saiu com, olha aqui, ó, ovelhas, vacas, jumentos, servos, servas, jumentas e camelos, e ainda varões para acompanhá-lo, ele e a sua mulher e tudo que tinha. Então Deus, ele já era um homem próspero. Deus foi prosperando muito mais a vida de Abraão, porque Deus tinha um grande plano para a vida de Abraão, um grandíssimo plano. E aquilo que Deus tem na tua vida, o plano de Deus é muito grande. A hora que você começar a dar espaço para Deus realizar, olha que coisa linda, os planos na sua vida, os planos serão grandes, porque são maiores do que nós pedimos ou pensamos, os planos de Deus para nós. Então, meus irmãos, foram aqui 20 versículos, parece que passou muito rápido, né? Mas eu quero te dizer que Abrão precisou omitir que Sara era sua esposa e dizer que ela era sua irmã para poupar a sua vida. Ele temeu, mas não era para ele temer, porque Deus deu ordem para ele sair da sua terra, do meio da sua parentela, e ir para a terra que Deus estava ordenando. Então Deus seria com ele, né? Então, sempre que você tiver a oportunidade de falar a verdade, diga a verdade. Mas é que ele temeu pela sua vida, então nós podemos compreender a omissão de Abrão. E eu acredito que Deus o perdoou. Eu acredito que depois, quando ele vai invocar a Deus e erguer outros altares ao Senhor, ele vai se lamentar e pedir perdão a Deus por isso. Amém? Glória seja dada ao nosso Deus. Então, Sara foi devolvida a Abrão, ela não foi tocada. Sarai foi devolvida ao seu esposo, não foi tocada, nem Faraó, nem ninguém tocou em Sarai, porque Deus antes tocou neles. Antes deles tocar naquilo que é teu, aleluia, que palavra boa, Jesus. Antes de alguém tocar naquilo que é teu, Deus toca neles, e com praga. E Deus, quando chamou Abrão, o que ele fez? O que ele fez lá no começo que nós lemos? Promessas. Promessas. Vamos recapitular essas promessas, ó. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Viu? Então, meus amados, se alguém ousar tocar naquilo que Deus te prometeu e te deu, vai ser ferido de praga. O próprio Deus, não é você, não é na força do seu braço, é na força do Senhor. Quem foi que foi lá e feriu a Faraó, feriu a sua casa e os egípcios? Foi o próprio Deus. Ele te defende. Quem começou a boa obra é por ti, é contigo. Viu? Glória a Deus. Temos mais alguém conosco?
Glória a Deus. Deus abençoe minha amiga Carmen. Obrigado por estar assistindo, viu, minha amada? Então, meus irmãos, esse foi o começo, só o comecinho da história, né? Das experiências de Abrão com Deus. Deus já estava o defendendo e mostrando a que veio na vida deste homem. Vamos fechar aqui a Bíblia, porque nós já terminamos a leitura dos 20 versículos. E aqui está o caderno de oração, né? Caderno de oração não. Caderno de estudo. Eu tenho um caderno de oração também, que eu oro pelas pessoas. Então nós vemos aqui hoje o capítulo 12 do livro de Gênesis. Hoje, dia 4 de maio de 2026. Mais uma vez eu me apresento, eu sou o pastor Reginaldo. E toda segunda-feira, às 16 horas, nós temos um encontro marcado com a nossa live compartilhando conhecimento bíblico com o pastor Reginaldo. Amém? Bem, o significado do nome Abrão é Pai engrandecido. O Pai é engrandecido. Amém? Então o significado do nome de Abrão é o Pai é engrandecido. O chamado de Deus e suas promessas é o capítulo 12, quando Deus o chama do meio da sua família, lhe dá instruções, ordens e o separa para um plano particular, mas também o abençoa e a todos aqueles que o abençoarem. E ele saiu debaixo da bênção de sua família para a terra prometida. E aí o resumo aqui nós vamos dizer o seguinte: ele saiu de Harã com 75 anos, como nós lemos aí na palavra de Deus, com a sua mulher Sarai, com o seu sobrinho Ló e com seus bens adquiridos. Veio a Canaã até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. Edificou um altar ao Senhor. Depois move-se para a montanha à banda do oriente de Betel e arma sua tenda. Edifica outro altar e invoca o nome do Senhor. E depois segue para a banda do sul e vai ao Egito. Então, nós encerramos aí o capítulo 12, no versículo 20, dizendo que Abraão estava saindo do Egito, né? Vamos abrir aqui novamente a Bíblia, só para não ficar dúvida, porque olha aqui o dedinho, ó. O dedinho está dizendo que não pode ter dúvida. Glória a Deus. Então ele sai do Egito, realmente. Ele conquistou, né? Conquistou bastante coisa no Egito. E ele aqui está saindo do Egito. Então aqui nós encerramos o capítulo 12 com a saída de Abrão, sua família. Ah, meu Deus, que coisa linda, Jesus. Um beijo, minha querida mãe Odete, te amo muito. Te amo, mãe querida. Domingo é teu dia e eu vou cantar um hino na igreja pra você, porque você é maravilhosa. Eu te amo de verdade, com todo o meu coração e a minha alma, minha irmã querida, minha mãe, mãe da minha melhor amiga. Beijo no teu coração. Beijo, beijo, beijo. Te amo, que Jesus te abençoe. E eu quero te dizer com todo o amor que Jesus te ama e eu também. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, é maravilhoso, viu? Então, meus irmãos, na próxima segunda-feira, onde nós vamos estar aqui dia 11 de maio, nós vamos estar estudando o capítulo 13 de Gênesis, e nós vamos ver a continuação, o que acontece após esta primeira saída de Abrão da terra do Egito, com a sua bênção, seus bens adquiridos, com a sua mulher intacta. Tudo aquilo que era dele não foi tocado. Deus não deixou. A tua vida é o bem mais precioso que você tem. Não tem dinheiro neste mundo que pague o valor de uma vida, mas o sangue de Jesus pagou a nossa vida. Nós temos vida abundante em Jesus. Então você que está me ouvindo nessa tarde, receba do Senhor vida abundante na tua casa,
na tua família, na tua parentela, no teu relacionamento, na tua vida particular, na tua intimidade com Deus, em todos os sentidos, sobre os teus filhos, sobre os teus netos, sobre os teus amigos, sobre os teus inimigos, sobre os teus vizinhos. A bênção do Senhor é sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. Então aqui nós já começamos a história deste homem. Nós já começamos a ver que ele já era um homem casado, né? E que ele havia adotado o seu sobrinho Ló, porque o pai de Ló havia falecido. E eles saíram de Harã para a terra onde Deus os mandou. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E assim nós vamos encerrando esse estudo dessa tarde. Muito obrigado. Glória a Deus, aleluia. Eu quero louvar e bendizer ao Senhor por você, pela tua vida, né? Carmen, eu quero louvar a Deus pela nossa amizade. Carmen, pela sua família, que eu amo muito. Minha querida mãe Odete, o meu querido Tony, o meu querido Cris, a Letícia, esposa do Cris, a Luísa, esposa do Tony, a minha querida Mary, o meu querido Jeff, o meu querido irmão em Cristo agora, meu irmão em Cristo André. Deus abençoe sua vida, André. Glória a Deus. Um abraço para você, viu? Do pastor Reginaldo. E eu estou muito feliz por poder compartilhar mais um pouquinho, mais uma porção da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ela é maravilhosa, ela é especial. Ela é um livro que mudou a minha vida, mudou a minha história. É um livro que eu amo porque fala do meu Jesus, fala da história dele, da história de grandes homens que o amaram, que o seguiram, que passaram lutas, mas nele venceram. É isso aí, meu amado irmão, minha amada irmã. Se você teve alguma dúvida quanto à aula de hoje, aqui embaixo nós temos os comentários. Você vai lá e faz a sua pergunta. Obrigado pela minha grande amiga Carmen. Deixa eu ver se tem mais alguém. Tem mais alguém nos assistindo? Se tiver mais alguém, dê aí o seu boa tarde, tá? Paz do Senhor. Deixa aí algo pro pastor Reginaldo, uma mensagem. Quero mandar um beijo especial para minha esposa, pastor Irani.